Oba, eu recebi uma missão, fui enviada para uma missão muito direcionada do apóstolo L. Quantos estavam aqui na quinta-feira? Faz assim para eu ver. A minoria. Então você, não sei se está ciente do tempo profético, da palavra e da movimentação específica para o mês de maio. Mas é isso que o Senhor quer continuar nos posicionando nessa noite. Então, nós viemos do mês de abril, e que foi um mês de alinhar e avançar. Quantos aqui e quantos milagres, quantas respostas, quantas portas abertas nós tivemos no mês de abril? Quem aqui no mês de abril recebeu algo especial da parte do Senhor? Eu posso falar. E sei que muitos de nós podemos falar. O receber implica o material, implica o financeiro, mas implica muito mais do que isso. Curas, libertações, novos começos, cura na alma, alinhamento, novos negócios, tudo isso nós vimos a movimentação clara do Senhor no nosso meio no mês de abril. E o mês de abril é muito profético nas Escrituras. Há muitas coisas com o povo de Deus que aconteceram no mês de abril, que se deram no mês de abril. No mês de abril, no calendário hebraico, foi que o povo foi livre da tirania. Foi no mês de abril que Amã levou ao rei o pedido para destruir o povo hebreu. Assuero e a rainha Esther, foi nesse mês de abril que Amã fez lá o decreto, foi pedir ao rei o decreto para destruir o povo hebreu. Mas um ano depois, também em abril, foi que o rei fez um novo decreto pela intercessão de Esther e o povo teve o direito de se defender. O mês de abril há muitos apontamentos nas Escrituras. E depois daquele tempo em que havia uma sentença sobre aquele povo, por meio de Amã, o povo pôde se alegrar. Porque agora havia um novo decreto e o povo se alegrou e pôde se posicionar. E nós começamos a entender que o final das nossas lutas é a alegria. Repita isso comigo, o final da minha luta é a alegria. Porque a alegria do Senhor é o quê? É a tua força, não é a sua alegria, é a dele. O final das nossas lutas é em alegria. Essas são as promessas dele para nós. Às vezes você está no meio do processo. Ei, calma. O final da sua luta é alegria. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. O final da sua luta é alegria. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O final da tua luta é alegria. E a gente vê isso na história desse povo. E Neemias, qual o mês que Neemias começou a reconstruir os muros? Me ajuda, igreja, senão eu vou jogar o giz da professora. Que mês? Vou dar uma dica. Termina com L. Abril. Em abril, Neemias começa a reconstruir os muros. Abril, um mês de novos começos. Abril, e quantos de nós tivemos novos começos, não é mesmo? Talvez você não perceba, porque você está esperando um novo começo fora. E Deus já falou, já comecei algo novo dentro de você. E esse é o melhor novo começo que existe. Porque se Deus começa algo fora, você sendo velho por dentro ou antigo por dentro, você destrói o que Ele começou por fora. Mas quando Ele começa dentro, você multiplica aquilo que tem que ser feito fora. Então, Neemias começou a reconstruir os muros. E Neemias reconstruiu muito mais do que muros. Neemias reconstruiu pessoas. Neemias reconstruiu aquele povo que estava cabisbaixo, abatido, subserviente. E Neemias chega em autoridade e reconstrói pessoas. Porque antes de reconstruir ambientes, nós precisamos reconstruir pessoas. Diga isso comigo, antes de reconstruir ambientes, nós precisamos reconstruir pessoas. Ô pai e mãe, às vezes você está querendo uma reconstrução fora na sua casa, mas o primeiro ambiente é o coração do seu filho. Você reconstrói a pessoa dele. E aí o ambiente é impactado por essa reconstrução. Lá na escola nós temos uma equipe de 23 pessoas trabalhando. E todos os dias trabalhando na reconstrução da identidade, da formação de cada um. Porque quando você investe numa vida, quando você reconstrói pessoas, você transforma ambientes. A educação, que é a minha área, é um ambiente muito contaminado por fofoca, por mentira, por intriga, por mal dizer.
Então nós pegamos as pessoas e vamos reconstruindo a mente de Cristo nelas, estabelecendo. E então o ambiente é transformado. Às vezes é isso que está faltando na tua empresa. Com todo respeito, você pode trazer os melhores coaches e treinamentos e etc. Mas você está reconstruindo pessoas? Porque quando você reconstrói pessoas, na verdade que é Cristo, o ambiente é transformado. Fale comigo, pessoas. O alvo do reino são as pessoas. E é por isso que Jesus nos diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele é físico ou ele é espiritual? Me ajuda aí. O reino de Deus é espiritual. Em Romanos, Paulo vai nos ensinar. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então já respondo para você, o reino de Deus é um lugar espiritual, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Pastor, eu estou vivendo o reino? A palavra nos diz de modo claro, a régua do reino é justiça, paz e alegria. Esses 3 elementos são os balizadores da nossa vida, vivendo e manifestando o reino de Deus. Não é aparência, não é quanto dinheiro nós temos ou não temos, não é a profissão que nós temos, exercemos ou não. O reino de Deus é se no seu espírito, na sua alma, a justiça, a paz e a alegria. Esse é o ambiente. E quando você começa primeiro buscando o reino de Deus, todas as outras coisas se acrescentam. A palavra de Deus é clara, Jesus é claro em nos ensinar. Paulo reafirma isso, você busca primeiro o reino de Deus, que não é comida nem bebida. O problema é que nós queremos buscar primeiro as outras coisas e não o reino. Então nós começamos pelo que é natural. Quantos relacionamentos são começados pelo que é natural? O que é natural? Vi, gostei, provei. Isso é um começo natural. A palavra de Deus nos ensina. Busca primeiro o reino e o resto se acrescenta. E nós vamos buscando as demais coisas e querendo que o reino seja acrescentado. Fale comigo, Deus tem uma ordem. E a ordem dele não muda. A ordem e o protocolo do Senhor não mudam. E quando você começa buscando primeiro o que é espiritual, e eu já quero aqui desmistificar algo. Quem separa, não, olha, agora são 20h42, desde as 7h30 eu estou aqui, com cara de espiritual, com o linguajar espiritual. Eu já falei amém, eu já dei a paz do Senhor, eu já falei aleluia, agora eu estou espiritual. Quando der às 10, eu deixei de ser espiritual. Agora esse negócio de igreja fica. Agora eu saio, eu sou eu. Quem fez isso foi o diabo. É o pecado. Deixa eu dar uma notícia para você. Não tem ambiente natural espiritual. Não tem palavreado ou vocabulário de igreja e vocabulário do mundo. Você é um só e você é espírito aonde você for. Você é 100% natural e 100% espiritual. Nós somos esse a partir da obra da cruz, a partir do Espírito Santo que vem habitar em nós. Tem crianças aqui, mas o casal naquele momento é plenamente espiritual. Tá entendendo, né? Vamos falar em código. Tem uma turminha aí. Aleluia. Então, por isso que é tão importante. Porque quando você está debaixo de uma aliança naquele momento, ah não, ali é natural. Que é isso, pastor? Eu nem estou na igreja. Não, você é 100% espiritual o tempo todo. Eu vejo algumas postagens na internet da falta de entendimento. Essa roupa não é adequada para a igreja. É lógico que a gente põe uma roupa mais bonitinha, mas não era isso que estava se referindo. Estava se referindo à mulher que precisa cobrir com decência o seu corpo para vir à igreja. Está pensando que aqui é o quê? O lugar que você sai? Ué, mas eu que sou 100% espiritual, quando vou ao shopping, posso pôr outro tipo de roupa em que eu sou exposta? Porque é o caminho manifestando o sobrenatural. Esse é o reino, isso é buscar primeiro o reino. E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos entendendo que na face da terra, quem busca primeiro as coisas para depois ser acrescentado o espiritual são os gentios, que nem entendem o que é o espiritual.
Então nós aprendemos com o apóstolo Hélio, há 3 tipos de pessoas sobre a terra: os gentios, a igreja e os hebreus ou judeus. Os hebreus, o povo de Deus, hoje judeus. Quem são os gentios? Aqueles que não receberam a vida de Cristo, aqueles que não entregaram a sua vida ao governo de Cristo. Eu e você antes éramos gentios. Hoje nós fazemos parte desse povo que entregou sua vida ao Senhor, os filhos de Deus, amém? Um gentio como eu era, e como muitos de vocês eram, aqueles que não nasceram no berço evangélico, mas você pode ter nascido no berço evangélico e continuar gentil, porque o governo da sua vida não é do Senhor. Você busca o natural, mas os filhos de Deus não. A igreja aos filhos de Deus é destinado buscar primeiro o reino e tudo vai ser acrescentado. Sabe por que alguns de nós estamos sofrendo, patinando no mesmo lugar, seja na área financeira, na área de relacionamento, na área profissional? Porque você está buscando primeiro as demais coisas e não o reino. Já tive nesse lugar. Você fica buscando as demais coisas, mas para o povo de Deus é buscar primeiro o reino. Pastora, buscar o quê? A justiça do Senhor, a paz do Senhor e a alegria do Senhor. Você está esperando que a alegria chegue quando a sua conta bancária estiver lá no alvo que você pôs. A alegria vai chegar hoje e agora. Quando você olha lá e fala, Senhor, só a tua graça. Mas a alegria dele é presente. Inclusive para te olhar ali, né, mano? Fala, Senhor. É esse lugar, gente, buscar primeiro o reino dele. Você está esperando que as demais coisas aconteçam. Deixa eu dar uma notícia para você. Você não vai encontrar plenitude nesse lugar. Não vai. E Deus sabe das nossas necessidades. Fale comigo, Deus sabe das minhas necessidades. Ele tem prazer. Fale comigo, Ele tem prazer em me abençoar. Deus não tem prazer em não nos abençoar. Pastora, como você diz isso? Ele entregou o filho dele. Esse altar, essa mesa hoje mostra isso. Ele entregou o que de mais valioso ele tinha. Você acha que tem alguma coisa que ele deseja não nos entregar? Mas é que Deus, como um pai amoroso, sabe a intenção do nosso coração e aquilo nas nossas mãos, o que nós vamos provocar. Ele sabe o tempo, Ele sabe a estação. Você que tem filho sabe disso. Eu tenho uma de 7 que acha que tem 17. Porque eu tenho uma de 17. E quer viver como a de 17. Eu posso entregar na mão da de 7 o que eu entrego na mão da de 17? Por quê? Porque estou falando em código, tá? Imatura. Às vezes Deus não entregou por causa da sua imaturidade. Por causa da minha imaturidade. Qual a solução para isso? Eu grito, eu choro, eu ranjo os dentes. Não, busca primeiro o reino de Deus. E o demais vai ser acrescentado, inclusive a sua e a minha maturidade. Vocês estão aqui? Vocês estão bravos? Se tiver, nós vamos continuar do mesmo jeito. E aí nós chegamos em maio. Fala assim, maio. Fala, eu sobrevivi. Obrigado, Senhor. Não é? Eu agradeço a todo dia que eu acordo e vivo. Eu agradeço todo dia, porque se obrigado que eu sobrevivi mais um dia, que o inferno vai ter que me aguentar. Você não fala assim, não? Eu falo assim, não, mais um dia. Acordei, levantei, você vai ter que me engolir. Porque nós somos esses, gente. Nós somos esses. E maio chegou. E olha a palavra de maio, avançando no... Fala comigo, você que não está enxergando aí. Avançando no... É avançando no... Tem professora de português, mas não vou pedir para explicar. É a preposição, não é no, né? É o artigo. Em mais o que vira no. Não é para. Então o para eu falar assim, ó, vamos todos para o templo menor. Não é isso que Deus está falando. Não é para o sobrenatural, é no. É um lugar que você já está. Você não vai para, a partir de hoje agora eu estou indo para o sobrenatural. Deixa eu avisar você já está. Mas eu não sabia, continua estando.
Você está no sobrenatural. Então o Senhor nos diz, vou avançando no sobrenatural. Só que você pode estar no sobrenatural, como aquela canção que diz, as águas no tornozelo. Ah, eu estou no sobrenatural, mas eu estou com a aguinha no tornozelo. Ah, não, eu estou no joelho. Porque daí dá para eu dar uma puladinha para fora, uma puladinha para dentro. Pensa assim, né? O Senhor quer fazer as águas transbordarem, te envolverem, submergir nesse sobrenatural. Ele quer fazer isso conosco nesse tempo. Obrigada, Senhor. É o que Ele quer fazer. Nós vamos aumentar a nossa experiência com o Senhor. Porque quanto mais vivemos no sobrenatural, quanto mais nós convergimos a nossa vida, quanto mais nós buscamos, quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais nós avançamos no sobrenatural. Não tem outro jeito. Você precisa de intimidade, você precisa convergir a sua vida. Você precisa buscar, você precisa ouvir a voz dEle, tudo isso. A consequência é que nós vamos avançando nas águas do Espírito que já habitam em nós. Às vezes nós temos que, cuidando das pessoas, e nos últimos cultos que o apóstolo Cristiano ministrou, também nós vemos isso. Às vezes nós estamos deixando de fazer o básico para avançar no sobrenatural, que é ler a palavra, que é ler a Bíblia. A ferramenta, o manual de instrução, a verdade estabelecida do Senhor por meio da sua palavra, que nos proporciona avançar no sobrenatural. Que quando você lê um versículo e você vai lendo os textos, o Senhor vai falando. Então diga comigo, avançando no sobrenatural. Porque em nossas vidas o natural é ser sobrenatural. Vou repetir isso, na sua vida o natural é ser sobrenatural. O seu natural não é ser natural, é ser sobrenatural. Ser natural é o ímpio. Na sua e na minha vida é natural ser sobrenatural. É natural você chegar num ambiente que as coisas estão enrustidas ou em caos e você estabelecer ordem, e você estabelecer paz. Isso é natural na minha e na sua vida. E quando você entende que você carrega isso, todo lugar que você vai, você é estratégico. Quem anda comigo sabe. Saiu comigo, pode se preparar. Se falar bom dia para o Uber e falar tudo bem, eu sei a vida dele num minuto. Ah, mas é porque você é pastora. Não, é porque eu amo vidas, antes mesmo de eu ser pastora. Antes mesmo de eu entender que eu carregava esse sobrenatural. E às vezes nós estamos fechados numa concha, não é? Guardando o nosso sobrenatural para dar a paz do Senhor, não. Fala assim, o mundo clama. O mundo clama. Tive uma experiência, fui lá no salão da Sheila, né, Sheila? Fui lá só acompanhar uma irmã que estava num processo. Aí você senta. E pastora já sentou, já sabe, né? Aí senta uma do lado. Que privilégio poder ouvir uma história, que privilégio poder ministrar, que privilégio trazer luz. Isso não é reservado a um grupo de pessoas. Isso é reservado para aquele que é filho do Senhor. Ai, pastor, eu não conheço as escrituras ainda direito, eu não conheço. Você conhece o Espírito Santo, ele habita em você e ele basta. Ele basta. Ele basta. Só que tem uma coisa, quanto mais você dá, pastor, eu troquei de 1 Pedro por 2 Pedro, eu troquei o Evangelho de Marcos por Mateus, não tem problema, o Espírito Santo comunica o que ele quer comunicar. E aí tem um segredo na palavra, dai e vos será dado. Eu quero mais revelação, abra a tua boca e libera a bênção, abra a tua boca e ora, abra a tua boca e declara a cura, porque quanto mais você dá, mais vos será dado. O mecanismo do reino é esse. O mecanismo do reino é você dar. E aquilo que você dá é multiplicado. O poder da multiplicação está nas nossas mãos. Sabe por que você está virando uma fonte de amargura? Porque você não dá nada. E eu não estou falando só de dinheiro. Talvez seja dinheiro, porque você esteja em infidelidade. Mas eu estou falando de algo muito maior. Quer abrir a boca e dar, quer abençoar, quer discipular, quer cuidar, quer servir, quer amar. Porque a ferramenta do reino, o instrumento do reino são as pessoas. E todos nós podemos entregar a vida que nós temos pelas pessoas. Amém? Vocês estão aqui ainda? E aí a pastora Luciana Arcas,
ela entregou uma palavra que os 3 primeiros meses seriam meses para construir uma plataforma, uma base. Então, janeiro, fevereiro e março, a plataforma a ser estabelecida foi a de convergência, que é a palavra que o Senhor nos deu esse ano. Convergência, a plataforma que foi estabelecida é a convergência do quê? Das nossas vidas. Você precisa se perguntar, e eu também. Aquela pessoa que entrou no primeiro culto do ano, que ouviu a palavra de convergência, não pode pensar, agir e falar do mesmo jeito da que está aqui hoje. A Eliana que entrou no dia 1º, precisou fazer uma convergência das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos, porque essa é a direção do Senhor. Todos nós. Esses 3 meses o Senhor nos alertou, façam uma plataforma, converjam as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, e fomos ministrados abundantemente sobre isso, sim ou não? Por que que ele fez isso? Porque a partir de maio, a partir de abril, o Senhor nos disse que nós, depois dessa base estabelecida, depois desse alinhamento feito, o Senhor ia nos levar a construir grandes coisas, grandes sonhos dEle, depois desses 3 meses estabelecidos. O Senhor nos disse que estabeleça uma plataforma nesses 3 meses, e a partir de abril eu inauguro um tempo de construir grandes coisas, aonde os meus sonhos serão trazidos à existência. E nós já estamos vendo isso no mês de abril, sim ou não? Nós já vemos isso. E ser o sonho de Deus, então, é convergir nele todas as coisas. E quando você e eu vamos convergindo todas as coisas, nós vamos abrindo um portal. O que é esse portal? Esse lugar de visitação do Senhor. Então eu estou lá falando da Escola Ser. Para você que não sabe, eu sou diretora, junto com a equipe lá, abrimos a Escola Ser, um projeto sonhado pelo Senhor. A escola já está lá no seu 2º ano. Implementada, já há 4 o projeto existe. Então a Escola Ser se transforma em um portal de Deus para a educação. A sua empresa, seja ela de que ramo for, de que tamanho for, o seu negócio com um funcionário, a empresa de um homem só, não tem problema. Se você converge ela ao Senhor, ela é um portal da manifestação do céu sobre a terra. Pastor, eu estou lá nos meus bolos. Converge ao Senhor e ali é um local de manifestação e visitação do Senhor. É isso que Ele nos diz. Esse portal é um lugar onde Deus visita e produz transformação. Isso é a terra de adoradores. Quando Deus muda o nome de Taubaté e diz, aqui é uma terra de adoradores, Ele está dizendo, eu abro um portal nessa cidade para que se manifeste uma transformação a partir da minha vida e que toque todos os cantos dessa nação. E você faz parte disso. É tão interessante quando nós entendemos isso, que às vezes os pais, várias pessoas vão visitar a escola procurando matrícula, né? E eles entram lá e falam, depois de olhar, alguns choram, gente que não é crente, né? Tá lá a Carol, estão as meninas, cadê o Ser aqui? Ser, faz a chamada aí. O pessoal entra, açúcar é Ser. Eles entram lá, daí um chora, eu falo assim, ai, aqui tem um negócio, deve ser a grama, né? Eu falei, deve ser a grama. Conforme a pessoa, você ministra, né? Porque a manifestação, esse portal, ele te toca. Você chega diante de um homem ou uma mulher de Deus, você não precisa falar nada. Você muitas vezes olha para aquela pessoa e algo nela te constrange. Você ganha um abraço e você é tomado, sim ou não? Quantas curas eu recebi nessa casa? Estou aqui orando, olhando minha pastora Zelinda aqui. Quantas vezes eu fui curada através de um abraço dela, daquela, é capixaba, né? Mais de 20 anos, tem história. Ela nem sabe quantas vezes ela me abraçou e me curou sem dizer uma palavra. Quantas vezes a profeta Suzana me curou sem dizer uma palavra, sem conhecer nada da minha história. Porque a manifestação é real, ela é viva. Você carrega um portal da parte do Senhor, que é o Cristo que habita em você. Pastor, eu nem sei o que falar, só abraça, põe a mão, chora junto. Isso basta.
Eu sei, porque isso me curou, isso curou você também, sim ou não? Sim, por quê? Porque nós somos sobrenaturais. Há um poder em nós que nós às vezes não entendemos que carregamos. Pela misericórdia e a graça dele em nós, mas nós carregamos esse poder. E quantas manifestações nós vemos naquela escola. Porque quando você entende isso, você vive nessa medida. E aí nós caminhamos para a palavra que está lá em Isaías 26:9, que diz assim, Isaías 26:9. E aí nós vamos de uma forma mais direta para a instrução que o Senhor quer nos dar nesse mês de maio. Isaías 26, 9, versículo 9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei. Fala comigo, madrugarei. Eu continuo. A buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O propósito desse mês, debaixo dessa direção da palavra, avançando no sobrenatural, é promover um encontro da nossa alma com o nosso espírito. Diga comigo assim, promover o encontro da alma com o espírito. O espírito já está dentro de nós, o espírito já habita, mas muitas vezes a nossa alma, a nossa mente está vagando, está pensando, está aflita. Então o Senhor, por meio da vida do pai dessa casa, ministrou ao coração dele uma ferramenta estratégica de guerra, na minha opinião. A oração na madrugada. Ai, alguém até arrepiou aí. É isso mesmo, é a oração na... Por que na madrugada? Pode falar, me ajuda aí, vai. Por que você acha que é na madrugada? Vamos entender o que o senhor quer. Cadê o senhor Jorge? Ele sempre fala. Está aqui o senhor Jorge? Por que na madrugada? Hã? Hein, Vanessa? Por quê? Pode falar. Isso, gostei. A fila é menor. O que é? Não, não vale você ficar falando, entregando, dando spoiler. A fila é menor. Tem silêncio? Mamães, tem silêncio? Tem silêncio. O que mais? Hã? O que falou? Batalha. É verdade, tem silêncio, mas não é essa a razão. Porque você pode entrar de manhã, você pode entrar no banheiro em algum lugar e ter silêncio. Não é essa a razão. Vamos entender o que o Senhor está nos chamando e ordenando. A fila não é menor de madrugada. Eu acho que a fila é muito maior, porque todos os demônios e todo o inferno se movimentando. Eu acho que a fila é bem grande. E tem um bando de intruso lá para atrapalhar a fila. Então, vamos entender o que o Senhor está nos chamando a fazer? O propósito, então, é promover esse encontro. E essa estratégia, quando o Senhor ministra ao coração do apóstolo L, o povo hebreu separa a noite em 4 vigílias. Olha que interessante. Começando ao pôr do sol às 18 horas. E você lê as escrituras e você vai vendo orações que o povo hebreu fazia nesses períodos. E eles são da seguinte forma. O primeiro período da noite é das 18 às 21 horas. São de 3 em 3. 4 turnos de 3 horas que o povo hebreu segue, os judeus seguem orando até hoje. O primeiro período das 18 às 6, às 21. Segundo período das 21 às 0 horas, meia-noite. Terceiro período, da meia-noite às 3 da manhã. E o quarto e último período dessa vigília da noite é das 3 às 6 da manhã. Então, o Senhor trouxe isso ao coração do apóstolo L. E olha que interessante, o Senhor levou ele ao Salmo 91:6. Olha o que o Salmo 91:6, a palavra de Deus, que é instrução e que é verdade, olha o que diz o Salmo 91. Eu vou ler desde o começo, que esse salmo é maravilhoso, é lindo demais, né? Mas eu quero chegar no 5 e no 6. Mas ele começa assim, ó. Sob a sombra do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. É lindo demais, né? Mas aí a gente chega no 5 e no 6. Não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E o Senhor levou o apóstolo L a esse versículo, a esse Salmo 91, que fala do terror noturno, que fala da peste que voa nas trevas. Esse terror noturno está ligado aos sonhos, aos pesadelos que nos acometem, a paralisia do sono e a tantas coisas que acontecem nesse período do sono. E como não tem divisão do natural para o sobrenatural, olha que interessante o que diz que acontece com o nosso corpo físico das 3 às 6 da manhã. Vou ler para vocês. Entre as 3 e 6 da manhã, o corpo humano experimenta um período de transição e preparação para o despertar. O corpo está mais vulnerável, o nível de açúcar no sangue é baixo, os hormônios ligados ao sono diminuem e os hormônios relacionados ao estresse começam a aumentar, preparando o corpo para amanhã. O sistema imunológico pode estar mais fraco, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças. O corpo libera hormônios como a glucagon para aumentar a glicose no sangue, garantindo a energia para o despertar. A temperatura corporal central começa a subir, os batimentos cardíacos, a respiração normalizam, os movimentos dos olhos podem ficar mais lentos, o corpo se encontra em um estágio intermediário entre o sono leve e o sono mais profundo, com ondas cerebrais em mudança. E nessas horas nós somos atacados no terror noturno que a palavra descreve. O mundo espiritual se manifesta sempre no natural. Amém? Vocês estão aqui? Então, das 3 às 6 é um período que nosso corpo está suscetível ao ataque das trevas, ao terror noturno, como eu disse, pesadelos. Quem já teve taquicardia nesse período? Acorda que o coração tum, tum, tum. Fruto de pesadelo, fruto de um sonho, fruto de uma opressão, de um sentimento. Quantas vezes? Porque o nosso corpo, diante de toda essa condição, ele está suscetível a esses ataques. Taquicardia, perda do sono, há um indicativo na medicina, como eu li, que traduz tudo isso. Muitos rituais, muitas coisas são feitas dentro desse período. E aí vem o Senhor. Olha como o Senhor faz, você precisa entender. 3 meses estabeleça fundamento. 3 meses fazendo a plataforma. Agora vocês vão viver grande sonho, mas espera um pouquinho, antes disso, nós vamos guerrear nas madrugadas. Nós vamos declarar, porque depois do versículo que fala do terror noturno, o 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Peste, terror, 1000 cai para cá, 10.000 para lá, mas o povo de Deus, um só homem em Cristo, esse não é atingido. O Senhor está nos convocando para um nível de batalha, de adoração, de intercessão, de manifestação. Não é uma campanha. Não é algo extraordinário, é apenas uma estratégia que o Senhor nos dá. Vamos abrir uma proteção sobre as nossas vidas, fazendo na madrugada um horário de avanço no sobrenatural. Quem está comigo? Quem está com o Senhor L? Quem está com o apóstolo L? Quem está com Cristo? Ah, não, é meia dúzia, tá. De novo, estamos juntos? Amém! Você faz como você quiser, mas você precisa entender que nessa hora você poderia estar dormindo, depois de um dia de cansaço, mas nós vamos estar no horário enquanto as trevas querem se movimentar. Enquanto as trevas querem continuar articulando, o povo de Deus se levanta. E nós vamos estar articulando os planos de Deus para os sonhos dele vir à existência. Você consegue entender? Nós vamos estar articulando um avanço no sobrenatural. Nós não vamos estar dormindo, mas acordados e despertos, chamando a presença do Senhor. E isso vai nos transformando. Essa é a estratégia, não é nada místico. É uma estratégia que o Senhor nos dá. E eu vejo que privilégio do Senhor.
nos dar uma estratégia. Eu tenho no meu coração um mix porque guerrear, eu amo essas coisas, mas eu falo, Senhor, se o Senhor não está nos preparando, o que vem por aí, quais são as cenas dos próximos capítulos, Senhor, quais são, irmão, gere isso na sua vida. Ele está nos convocando porque as cenas dos próximos capítulos da sua vida, você precisa avançar nele para você viver. É isso que o Pai está dizendo. E aí esse roteirinho, então nós vamos fazer períodos de 30 minutos, tá? A orientação é das 3 às 5, turnos de 30 minutos. Como você quiser, a hora que você quiser. Eu quero fazer 30, eu quero fazer das 3 às 5. O primeiro dia eu fiquei até às 3 direto, aí fui das 3. Eu fiquei acordada até às 3, aí quando deu 3 eu dormi, porque eu estava sentada para orar, daí eu dormi em cima da Bíblia, daí eu acordei. Aí terminei o período das 3h30 às 4h30. Você faz como você quiser. A direção que o apóstolo deu, a orientação, é um turno de 30 minutos, e aí a gente segue um roteirinho, uma direção. Como que eu começo essa adoração? Você acorda, e aí o primeiro ponto é a adoração. Fala comigo, adoração. Lembra que tem toda uma movimentação do terror noturno, de tudo isso? O que a gente abre a nossa boca, desperta e começa a adorar. Adorar o Senhor, quem Ele é, a grandeza dEle. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor não tem problema de autoestima. Ele não precisa que você fique dizendo, tu és grande, tu és Senhor dos senhores. Não, Ele não precisa, Ele sabe, Ele é. Mas eu preciso reconhecer o que Ele é. Porque quando eu adoro e reconheço quem Ele é, eu sou edificada. Essa é a chave da adoração. Então a gente vai começar, fala comigo, adorando. E você já acorda adorando ao Senhor. Segundo ponto, você acorda, depois da adoração, você faz um período de gratidão. Você já vai agradecer pelo dia que você vai ter. Você já vai agradecer pelas conexões que você vai fazer. Você já vai agradecer pelos livramentos que Deus vai te dar do homem mau, do mentiroso, do invejoso, do maledicente, dos ataques à sua vida. Então nós vamos agradecer. Depois de agradecer, nós vamos nos arrepender. Fala comigo, arrepender. Então já foi adoração, fale comigo, adoração, gratidão, arrependimento. O terceiro ponto, nós vamos nos arrepender. De modo pessoal, pelos erros na sua e na minha vida, pelos pecados, pela desobediência, por aquilo que ainda insistimos em fazer. E também pela nação, pela cidade. Nós vamos entrar nesse período de arrependimento, pelas falhas, pela infidelidade. Irmãos, o que o Senhor está nos chamando a fazer é estabelecer um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Às vezes você está lutando com medo, com a infidelidade no dízimo, por exemplo. Nesse período, você dá a oportunidade de que isso seja restaurado na sua vida. Porque quando você vai diante dele adorando, se arrependendo, o Espírito Santo vai ganhando, tomando proporção na sua alma, na sua mente, te libertando dos cativeiros. É essa ferramenta que o Senhor está nos dando. Você está lutando com o quê? Com porno, com código, né? Lembra, né? Você está lutando com o quê, irmão? Às vezes você está numa sinceridade buscando, é uma ferramenta poderosa para você ir diante do Senhor, para você orar, para você clamar, e o Espírito Santo que habita em você vai tomando a sua mente, vai te libertando, vai te tirando dos cativeiros. Que ferramenta poderosa é essa? E o quarto, lançar decretos. Diga comigo, lançar decretos. Você vai profetizar agora. Você agradeceu, agora você profetiza. Você profetiza sobre a sua casa. Você profetiza sobre a sua vida. Você profetiza sobre o casamento. Você profetiza sobre a área de governo que Deus está te falando. Você profetiza sobre a cidade. Amém? Então não é uma campanha. Fala comigo, não é uma campanha. É para paralisar as obras das trevas. E aí você pode escrever os testemunhos, você pode mandar, nós já temos, né? A pastora Gabriela Lamberti já teve uma impressão no primeiro dia, já mandou. É tremendo ver a movimentação. Talvez você está assim, nossa, Deus nem fala comigo. Vai lá para você ver, Ele vai falar. Ele já fala. Só que às vezes sua alma está tão agitada, então você parou tudo. Você acordou, você inclinou a sua vontade. Deus vai falar com você, você vai ouvir. Um período de crescimento espiritual. E para finalizar, a pergunta é, para que eu preciso avançar no sobrenatural? Pergunta para o seu irmão aí para eu beber uma aguinha, vai.
Por que eu preciso avançar? Ah, tá bom assim. Não vou arrumar mais para minha cabeça, não. Esse povo é cheio de história, né? Esse povo de Deus aí. Abre lá comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda o quê? Sabe por que a gente precisa avançar no sobrenatural? Porque eu e você fomos criados para executar a boa obra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você foi criado para trabalhar. Você foi criado para produzir a boa obra. Sabe por que alguns de nós estão morrendo? Porque a gente está numa cultura assim, quero me aposentar. Vou me aposentar. Aí eu começo a viver. E quantas pessoas nós vemos? Se aposenta, trabalhou uma vida inteira. Se aposenta, o que é que faz? Morre. Porque você foi criado para boa obra. Você foi criado para boa obra. Eu admiro meu pai. Trabalhou desde os 7 anos de idade. Se aposentou lá faz acho que uns 10 anos. E aí ele arrumou um carrinho de caldo de cana. Já falei aqui, né? 77 anos de idade faz... 78 ele faz segunda-feira. Abre o carrinho às 10 da manhã. Vende mais bate-papo do que vende o caldinho. Minha mãe fica lá brigando com ele. Conhece todo mundo. Tem vida, produzindo. Você está morrendo porque você não está fazendo a boa obra. E sabe qual é o pior tipo de morto? É o Walking Dead. Cara de vivo, carro de vivo, roupa de vivo, caminhada de vivo, trabalho de vivo e dentro está morto. Esse é o pior, na minha opinião. Eu sei porque eu já fui uma. Deus está nos chamando para fazer e avançar. Porque você foi criado para a boa obra. A boa obra que Deus nos criou para fazer é servir com os dons que Ele nos deu. A sua boa obra é servir o seu dom. Aí você já está me perguntando, pronto. Que dom? Não tenho dom nenhum. Que dom, pastora? Eu ficava assim, cadê a sua? Eu ficava, qual é o meu dom? Qual que é o meu propósito? Né? Ficava atrás de todo mundo, a Adri também. Nossa, que benção que as minhas irmãs são. E você já está perguntando assim, que dom? Não tenho dom. Eu nem tenho dom. Não sei nem o meu dom. Vai lá comigo em 1 Pedro 4, do 10 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, do 10 ao 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Servi uns aos outros, apenas os ministros, está aqui, né? Olha lá. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que os ministros. O quê? Você é cada um? Você é cada um, Juliana? Você é cada um, Keila? Você é cada um, marido? Então Deus tem dom específico para cada um de nós. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Ei, você recebeu um dom que é único. Recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Sabe o que é a multiforme? São múltiplas cores. Olha como Deus é lindo. Você quer entender a multiforme? Pensa naquele jardim. Ô, produção, podia me ajudar aqui a pôr um jardim bem colorido, florido, ó. Hein? A multiforme é aquilo colorido. Então eu olho para a Maurileia, eu lembro sempre de um lilás. Você gosta de roxo, não gosta, Maurileia? Eu lembro de um roxo. Você gosta de todos, mas eu lembro de ser de roxo. Aí eu olho para o Lamberto e vejo ele com cinza e o azul ali. Aí eu olho para a Zê, está sempre com verdinho. A multiforme cor. E cada, né, simbólico, né? Cada cor. Eu olho para a sua vida, eu vejo uma cor. É a multiforme graça de Deus. Que expressa a beleza, o dom que Ele deu específico para você. O dom que Ele te deu. Você viu que a palavra diz? Que Ele vai dar quando você se tornar ministro. Que Ele vai dar quando você jejuar. A palavra é clara. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu.
Talvez você não saiba agora que dom você recebeu. Aí você vai lá de madrugada. Senhor, eu vim aqui cobrar a minha dívida, porque o Senhor falou que eu tenho, me dá. Isso mexe com o Pai. Ah não, vocês não estão pregando para meia, vou pregar para o lado de cá. Vocês vão me ajudar. Você vai lá, você fala assim, vim cobrar, hein Nara? A cor, você é muito colorida, né? Você fala assim, eu vim cobrar minha dívida, o Senhor falou que eu tenho um dom, eu quero, papai. Eu quero, amém? Olha lá, falaram amém, vão receber. Lá de cá vai ficar pensa a igreja. A multiforme graça. E aqui ele continua dizendo assim, ó. Servir. Se alguém fala, tem alguém que fala aqui? Não, tem mais, gente. Para com isso. Se você fala, talvez até hoje você falou fofoca, você falou mentira, mas o dom que Deus te deu e Satanás está usurpando, você vai falar a bênção, você vai falar a alegria, você vai falar a vida, é isso que Deus te deu. Alguém falou que você era fofoqueiro, faladeiro, você vai falar assim, sou mesmo, da minha boca sai bastante palavra de bênção para a vida das pessoas. Foi Deus que te fez faladeiro, mas Satanás está roubando e fazendo fofoqueiro. É hora de convergir essa história. Deu até rima. É hora de convergir a palavra que está dizendo, não sou eu. Olha aqui o que a palavra diz. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ei, Deus fez os faladeiros para falar o oráculo dele. É isso mesmo. E aí, se alguém serve, né? Você já viu aquela, você é bobo. Você quer ajudar todo mundo. Você quer fazer. É Satanás roubando sua identidade. Ei mãe, sabe aquela mãe que gosta de cozinhar e fazer, mas aí ela lembra dos vídeos da internet, que fica falando da opressão da mulher, que só a mulher cozinha, que só a mulher faz, aí você fica dividida. Nossa, mas eu gosto disso. Não, mas é mesmo, eu estou oprimida. Para de ser roubada por Satanás. O dom de servir é maravilhoso. E Deus pode ter te dado ele, você está fugindo. Eu não gosto de lavar uma pilha de louça, mas eu adoro fazer a comida e ver a minha família reunida comendo. É gostoso demais. E aí eu já tenho uma que faz 18 anos, o mês que vem eu já fico, Deus, vai ter um dia que eu vou acordar, não vai ter mais esse café para fazer. Não vai ter mais isso aqui para mexer. Que maravilha é esse tempo, Senhor! O dom de servir foi dado. Às vezes Ele te deu, mas aí sabe o que você faz com o dom de servir? Satanás usurpa. E você se transforma, como é que é a palavra? Troca de favores. Eu só sirvo se a Sheila... O que a Sheila pode me dar? Vai tampar as mechas brancas? Ah, então eu vou servir ela. O que a Zelinda pode fazer por mim? Deus te deu o dom de servir. Satanás usurpa e você vira alguém que barganha. Não é isso. O dom dele para você é servir. Sirva. Aí ele continua aqui, ó. Quem serve, faça-o na força que Deus supre. Se você é chamado a servir, olha o que a palavra fala. Pode servir na força que Deus supre, para que em todas as coisas, seja no falar, seja no servir, seja no andar. Quando você continua lendo as escrituras acerca dos dons, os dons não são só o de profetizar, o de orar em línguas. Eles são exemplos da movimentação do Senhor. Às vezes você tem o dom de tranquilizar. Você é da turma do deixa disso. O ambiente está de caos, você chega, não, deixa disso. Às vezes você tem o dom de caminhar a segunda milha. E você escutou a vida inteira, como você é boba. Não, você não é boba, você é um especialista em caminhar a segunda milha. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Arine, eu estou falando com você. Reprovada não sei quantas vezes na faculdade de medicina. Eu falei, minha filha, enxerga. Deus está te fazendo especialista em caminhar a segunda milha. Porque Deus vai pôr pacientes na tua frente que já vão dizer, eu desisto. Eu cansei. Não tem mais cura. E você vai dizer, não. Vamos caminhar a segunda milha porque eu sou especialista. Às vezes a sua e a minha derrota é para isso. Especialista em caminhar a segunda milha. Que dom tremendo. Que dom tremendo. Eu olho lá para o Thiago Marazzi e para a Vanessa, especialista em ficar caminhando a segunda milha. O que Satanás te roubou até agora dos dons que Deus te deu? E aquele que faz o outro rir com alegria. Você é aquele que traz alegria. Você não tem dinheiro. Você não resolve o problema da pessoa. Mas você traz uma unção, não de maledicência, não desse humor chulo e sujo. Mas eu honro a vida do meu irmão Ezequiel, que além de ser um homem de Deus tremendo,
Não tem como você ficar triste perto do Ezequiel. Ele não me salvou muitas vezes com dinheiro, não tinha ainda. Ele não me salvou resolvendo as minhas situações, mas Ele me deu um ânimo de alegria. Isso é dom de Deus. É dom de Deus. A minha vida é alegria. E aí você está com caos e você está alegre, porque você foi contagiado pela alegria. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Qual é o dom que Deus te deu e foi sufocado pela sua história? Chegou o tempo de vir para fora. Chegou o tempo de trazer existência. Chegou o tempo de resgatar. É isso que o Senhor quer gerar. Qual que é o dom? Aquela menininha, aquele menininho lá. Aquele adolescente, sabe? Que de repente ouviu uma palavra que foi como uma pedra. Nada disso estava escrito. Mas o Senhor está falando. O Senhor está falando de dons que foi colocado uma pedra. Que Satanás fez assim, ó. Por exemplo, vou falar de mim, porque eu só posso falar de mim, né? Eu sou grande. Não, eu posso falar de alguns também. Eu posso falar de todos vocês. Eu sou grande. Eu sou uma mulher fora do padrão. A minha voz é forte. Eu tenho 1,75 m. Os quilos não interessam aos irmãos. Parem de ser bisbilhoteiros. Quanto tempo eu quis me encaixar. E daí eu andava encurvada, com medo. Aí um dia eu escutei de uma pessoa assim: pastora, só o seu abraço cura. Você nem fala nada, você abraça a gente. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo falou para mim: você não entendeu ainda porque eu te fiz grande? Porque a sua grandeza no silêncio cura. Eu falei, a tua constituição física seja pequena. Aí eu olho para a delicada, que linda manifestação colorida de Deus. Que linda essa mulher grande. Que lindo o dom de Deus que Ele te deu. E que eu não preciso me comparar com o meu irmão, porque é um jardim colorido da multiforme graça de Deus. E quando você entende que isso é um dom, que a minha voz, você pode não gostar, mas eu declaro que ela vai chegar e vai penetrar. Porque quando eu entendo o dom que Deus me deu, eu manifesto vida através dele. Sabe, nós somos salvos pela graça e isso é dom de Deus. Ter sido salvo, como nós aprendemos na convergência e ao longo de tantos anos nessa casa, você não fez nada, não foi o teu jejum, tua cara bonita, nada. Foi graça por Cristo. A graça é dom de Deus, mas a graça que Ele opera em nós, aí é o nosso dom. Aí é o dom que Ele te deu. Dom significa carisma. E esse dom o Senhor está dizendo: chegou o tempo de vocês expressarem os dons que eu lhes dei, para que o meu corpo seja edificado e os meus sonhos sejam estabelecidos. Sabe, tem muito desempregado de dom. Sabe o que é pior do que estar desempregado naturalmente? É estar desempregado de dom. Deus te deu um dom. Deus colocou sobre você o dom. E você está com um dom no bolso. Você está com um dom carimbado. Eu declaro sobre a sua vida que chegou o tempo da manifestação do dom que Deus te deu. Porque o dom que Ele te deu edifica a minha vida. Edifica a vida do corpo de Deus. Eu não vou manifestar o dom que Ele te deu, porque Ele deu a cada... Coloque-se de pé. Muitos de nós, mas não disperse, o Senhor está falando com você. Muitos de nós estamos fazendo muitas coisas, preste atenção nisso. Muitos de nós estamos fazendo muitas coisas, menos o que fomos chamados para fazer. Por isso, tanta depressão, tanto vazio, tanta frustração. Porque nós achamos que o objetivo é ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso, eu vou relacionar com esse, eu vou comprar isso, eu vou vender, eu vou comprar essa roupa, eu vou viajar. E vamos fazendo. Só que tem um porém. O objetivo da vida não é ser feliz. Fala assim, o quê, pastora? Fala bravo. O quê, pastora? O objetivo da vida não é ser feliz. O objetivo da vida é que você encontre o que você foi chamado para fazer. E a consequência disso é ser feliz. O objetivo da vida não é buscar a felicidade.
É buscar o que você foi chamado para fazer por meio dos seus dons. E nesse lugar tem plenitude. Quando você encontra o dom, você encontra a plenitude. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus é cíclico. Vou contar um segredo, a apóstola Ellen não está aqui, mas ele já sabe. Quantos sabem que eu estou à frente da escola, fui enviada pelo apóstolo Hélio para o projeto? Sabem, não sabem? Eu nunca quis isso. Eu trabalhei desde os meus 15 anos com a educação. E eu pedi deliberadamente para sair da educação. Porque a educação é um lugar muito difícil. Não as crianças, não os adolescentes, mas lidar com os pais é muito difícil. Os professores estão adoecidos. E eu vivi essa realidade. Então eu saí de lá e falei, não volto mais. O que você falou para Deus aí? Dá uma risadinha tensa. O que você falou? Não, isso nunca mais. Eu falei. Pedi minha demissão dos concursos públicos. Eu era professora concursada. Batia a poeira, nunca mais. Aí o apóstolo Hélio me chama. Deus está mandando você. Eu listei todas as educadoras que tem na casa. Todas. Extremamente mais competentes do que eu. Porque não se trata de competência, não se trata de currículo, se trata do dom que Ele depositou em você e que naquele tempo Ele está chamando para ser manifesto. E aí eu fiz um pacto com o Senhor, que Ele teria só o meu sim. E aí eu fui no meu sim de obediência. Mas sabe o que tem quando você encontra o seu dom? Aí você encontra a felicidade. Porque quando você vai enviado, mesmo sem querer, quando você obedece, Ele te posiciona no lugar de plenitude. E o lugar de plenitude que Ele te posiciona é um lugar de felicidade. Nem tudo vai ser porque você quer. Só que o segredo é que a plenitude está naquele lugar. Porque Ele sabe o que você carrega e o que você vai produzir. Você não sabe. Né, pastora Zelinda? Né? Alguns que eu posso dizer aqui. Porque não conheço a história de todos. Fala comigo, a felicidade está em cumprir o que eu fui chamado para fazer. E isso é demais. Deus não é unilateral, Deus não é o Deus de um só trajeto. Essa mulher que fala com vocês foi trazida para dentro de casa por mais de 10 anos. Porque Deus queria estabelecer um dom que Ele me deu, o dom de ser mãe. E dentro da minha casa eu vivi e acessei a plenitude de ser mãe. E aí Ele muda o ciclo. E agora eu acesso a plenitude de servir na área da educação. E a minha felicidade de mãe se somou à minha felicidade de ser educadora. E somou com a de ser diretora. E eu não imagino as felicidades que Ele tem diante de mim. Porque é isso que Ele faz quando Ele te chama. Quando Ele te chama de acordo com o dom que Ele te deu, Ele te posiciona. E nesse lugar tem plenitude. Nesse lugar tem felicidade. E você às vezes não vai sorrindo. Eu não fui sorrindo, eu fui chorando. Eu falei, Deus, o Senhor sabe. Eu relembrei para Ele todo o histórico, todo o choro, toda a dor da educação. A dor de ver uma criança destruída e uma família que não faz nada. Eu sabia o que era isso. Eu sabia o que é levar uma criança para casa e a mãe aparecer com a certidão de nascimento e falar assim, ô professora, leva ele embora para você, eu assino o papel. E a criança, por favor, professora, por favor. Eu vivi isso. Alguns lugares que Deus está chamando é doendo mesmo. Porque Ele vai desconstruir os bloqueios dos dons que Ele te deu. Porque Ele me deu o dom de educadora. Ele me deu o dom de mestre. Que dom que Ele te deu que está bloqueado? Às vezes é nesse lugar de dor que Ele está te chamando para desbloquear a fonte de vida que há em você. Que foi bloqueada, que foi entupida. O lugar da plenitude de vida está em fazer aquilo que você e eu fomos chamados para fazer. Deus quer nos revelar para que Ele nos chama. E esse tempo que Ele nos chama, das madrugadas, só você e Ele vai desbloquear os dons na sua vida. Porque a Ele interessa que aquilo que Ele te deu seja visto para que você sirva no sonho, para que você sirva no propósito eterno dEle. Deixa eu dizer, está fazendo falta o dom que Ele te deu. E chegou o tempo de fora para dentro isso ser manifesto. Amém? Amém, pastora Zelinda?